Queridos irmãos, o evangelho de hoje, ele é a sequência exata do evangelho que nós meditamos ontem das bem-aventuranças. Fizemos uma homilia muito longa ontem, meia hora de homilia. Então hoje nós vamos compensar um pouco, vamos fazer algo um pouquinho mais curto. Mas a coisa que eu gostaria de destacar deste evangelho de hoje é o sentido de ser o sal da terra e a luz do mundo. É como eu posso ser sal da terra e a luz do mundo. Então nós devemos pegar tudo aquilo que nós refletimos ontem, meditamos ontem. Depois você também pode pegar essa homilia. Se você não participou da missa ontem, pegue a homilia de ontem, porque eu acredito que vai te ajudar muito na compreensão do que vamos dizer hoje, porque são todas as atitudes, a carta magna do Evangelho, de todo o Evangelho de Nosso Senhor. Como eu dizia ontem, se queimasse toda a Bíblia e ficasse só o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, só isso era o suficiente para vivermos a mais plena e profunda santidade daquilo que é o plano de vida para todo cristão. O projeto de vida para todo cristão está contido nas bem-aventuranças e nessas linhas que vamos meditar e vamos refletir daqui por diante. Por que estou dizendo tudo isso? Porque o ser sal da terra, ser luz do mundo, corresponde a colocar em prática todas as bem-aventuranças que nós refletimos ontem e que devagarinho tentamos colocar de maneira prática e objetiva, para traduzir na nossa vida. Porque uma vez que nós vivemos estas obras, estas bem-aventuranças, naturalmente brilhará em nós a luz de Cristo e naturalmente nós seremos algo saboroso e esplendoroso para a vida do outro. Tanto é que São José de Anchieta, ele não era um cacique nem um paiacã, não era um chefe índio, mas com a sua vida entregue a Deus, ele era como uma colmeia, onde todas as abelhinhas eram atraídas a ele. Era como um mel, um pote de mel, onde as pessoas se sentiam atraídas e viam nele um homem de fé, viam nele um homem de virtude, viam nele um homem diferenciado. Não um homem que viveu uma difusão de si para relativizar o Evangelho de Nosso Senhor, mas anunciou genuinamente o Evangelho a partir da sua vida, sem discriminar, sem isso, sem aquilo. Já pensou? Você vem de uma cultura, vem de Portugal, todo mundo usa roupa, aí chega aqui, todo mundo pelado. Já pensou celebrar uma missa, todo mundo pelado? Que estranho. Aí você, poxa, vai, não é por isso. Depois, culturas e modos pagãos, ritos diferentes dos nossos. E aqui ele tendo que se introduzir nessa cultura e levando aquilo que é a salvação. Essa era a preocupação de São José Anchieta. Levar a salvação. Levar a salvação, levar o Cristo. Porque a compreensão da igreja naquele tempo, e assim como ora, assim como hoje, é que nós temos como principal missão e responsabilidade anunciar, levar a salvação a todos os povos. E a salvação se encontra na igreja através dos sacramentos, a partir dos sacramentos. Compreendem? E uma coisa muito linda que se vê no apostolado de São José Anchieta é que ele catequizava as pessoas. Por exemplo, se você olha
nas primeiras páginas de Atos dos Apóstolos, todo o apostolado dos primeiros cristãos, eles pregavam, anunciavam, se as pessoas pedissem o batismo, na mesma hora era batizado. Por que que naquela época era assim e hoje não é assim? Simples, porque naquela época o conceito divino que vinha já da religião mãe judaica já dava uma base no Deus Uno, Todo-Poderoso, que era o conceito daquele povo. Então, a partir do momento que você se aderia àquela que era a pessoa do Cristo, você já tinha uma base por trás. E é por isso que as pessoas eram batizadas. Quando você via que existia um convencimento naquelas pessoas de viver verdadeiramente a vida do Cristo, a adesão à pessoa do Cristo. Mas você chega numa terra que nunca se ouviu falar de Jesus, conceito de Deus, uma terra panteísta, porque é assim, os índios, não sei se é assim, Nayane, esse aqui, tô brincando, é que eu brinco que a Nayane tem, a Nayane e o Tarcísio aqui tem carinha de índia, tem a Jéssica que também tem uma cara de índio, que vieram, o seu avô era índio, não é, Jéssica? Minha avó, a avó dela, a minha não era índia, não. Então a avó da Jéssica era índia. Então você pega, é uma cultura panteísta, né? Vários deuses, pajé daqui, pajé de lá, isso e aquilo. E aí você tem que introduzir uma nova cultura. Então quanto tempo para enculturar isso, para evangelizar, introduzir a vida do Cristo, levar as pessoas aos sacramentos? Então essa era a preocupação de São José de Anchieta, entende? Essa era a preocupação. Também era a preocupação de dar comida, né? A irmã Cacilda pode explicar muito bem, porque ela estudou bem a história da igreja no Brasil. São José de Anchieta ia no porto de São Vicente a pé. Por isso que a via que nós andamos aí, que liga Santos a São Paulo, chama Via Anchieta, porque essa via São José de Anchieta fazia a pé para buscar comida para os índios que moravam aqui no Vale do Anhangabaú, né? No vale aqui do Anhangabaú, que significa boca dos demônios, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem o sentido, mas é alguma coisa assim, boca do demônio. Então era essa o povo. E ele ia, descia, trazia sacadas de trigo que chegava de Portugal, que chegava dos containers, nos navios, né? Os containers da época chegavam no navio, e aí ia eles, acredito que devia ter alguns indinhos no meio também, ia lá a rapaziada e trazia, ia buscar a providência e trazia. E aí por isso que essa é chamada Via Anchieta, porque era a via que São José de Anchieta fazia para alimentar o seu povo, as pessoas que estavam aqui. E o colégio também, o pátio do colégio, uma coisa interessante de se contar, é que o pátio do colégio, ele não fala assim, nossa, pátio do colégio, o colégio dos jesuítas. Não sei se vocês observaram, quem já viu aqui no pátio do colégio, venha, porque aqui tem uma relíquia, tem um belo de um ossão assim do São José Anchieta aí. E naquele quadrado onde está a relíquia de São José de Anchieta, ali era a capela, ali era a escola, ali era a cozinha, ali era a sala de estudo. E se você vai lá, se você conta os passos, tem 14 passos de comprimento e 10 passos de largura. Depois façam a experiência. Quando vocês forem lá, né, é claro que quem tem pezinho é um pouquinho mais, e quem tem pezão é um pouquinho menos. Mas enfim, em média é isso. E ali era tudo. E ali nasceu a igreja de São Paulo. Uma outra coisa também interessante, que São José de Anchieta morava ali, então aqui não tinha nada. Era um vilarejo, porque o que acontecia? Aqui é a parte alta, né, de São Paulo. As pessoas moravam no vale. Então, aqui se você vê, então era uma vala,
né? Então, dá para acompanhar? Minha mão está aparecendo aí? Você pega um espelho para isso. Então, era uma vala, né? Então tinha uma vala. E aí nessa vala embaixo ficava o povoado. E aí na parte de cima era como se fosse a congregação dos jesuítas. Só que São José de Anchieta era tão querido e tão amado que os índios subiam tudo para cima e fazia tudo um monte de cabaninha perto aqui do pátio do colégio, porque queriam ficar perto do santo, porque tinham ele como o pai deles, né? O pai, a referência. Um meio estranho, meio estranhinho, mas ele era a sua referência. E as pessoas gostavam, queriam ficar próxima deles, queriam ficar junto deles, queriam linfar da santidade desse homem. Por quê? Porque era gostoso ficar perto de um santo. Era gostoso escutar aquilo que o santo tinha para falar. A sal da terra, né? Era bonito de ver a luz que emanava daquele homem. Era maravilhoso contemplar toda a moção e toda a ação de Deus naquele homem que vivia em plenitude as bem-aventuranças. Uma outra coisa também que nós podemos colher para nós de São José de Anchieta, que ele era um homem muito piedoso e desde da sua pequenice ele tinha uma regra de vida. Então ele fez uma regra de vida já com 12 anos de idade, com horários de oração, horário para meditar a palavra de Deus. É um homem muito virtuoso, sobretudo na disciplina e na regra para salvar os momentos com o Senhor. E ali ele foi construindo o seu coração em Deus. E com 17 anos, ele entendeu e decidiu que a vida dele deveria ser consagrada para o Senhor. E nesse período foi quase o mesmo tempo que estavam nascendo os jesuítas. Então, o padre Manuel da Nóbrega é o primeiro que veio com alguns companheiros, e logo em seguida veio ele. E São José de Anchieta foi ordenado sacerdote também aqui no Brasil. Não sei se eu estou certo ou não sei se foi na Bahia ou se foi aqui nessa igrejinha, mas de fato ele é um padre brasileiro, é um sacerdote brasileiro, é um santo brasileiro, né? Um santo brasileiro. E ele recolhia todas essas virtudes. E com 17 anos, isso que eu queria dizer, que com 17 anos ele decidiu, ele entendeu que era o chamado dele, e depois daquele momento ele nunca mais voltou atrás. E com 17 anos ele ingressou na vida religiosa. Com 18 anos ele já estava no noviciado. E com 19 já saiu em missão. Entende? Sem mimimi. Sem memomar. Jesus, fala. Sem nhenhenhen. Entende? Homem decidido, um homem firme. Como era no começo da missão Belém, né? Cheguei aqui com um ano e meio, já estava em missão, já vai 5 anos fora aqui, missão na veia, não tinha muito nhenhenhé não, era pai pum, não tinha que ser missionário, então vamos ver, quem aguenta, aguenta, quem não aguenta, cai fora, né? Era uma vida austera, um homem decidido por Deus, um homem que colocava Jesus em primeiro lugar, entende, irmãos? E quantas vezes nós somos frágeis na nossa fé? Muitas vezes até entendemos aquilo que Jesus quer de nós, mas de repente por causa de uma pressão familiar, por exemplo, renunciamos um chamado de Deus em nossas vidas. Por causa de uma dificuldade, de uma crise, renunciamos ao chamado de Deus em nossa vida. Por causa de uma incompreensão, renunciamos ao chamado de Deus em nossas vidas. E esquecemos dessa última frase que lemos ontem. Cadê a frase? Espera aí.
alegrai-vos e exultai. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós, assim também vos perseguirão. Versículo 11, antes. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Né? Tudo que você sofre por causa do Senhor se torna uma bem-aventurança. E aqui a gente vai entendendo a mística dos santos. Sofro quando não sofro, assim como dizia São Padre Pio. Assim como Madre Teresa, que entende o grito de Jesus do alto da cruz, que diz: tenho sede. E ela olha ao redor e vê aquele monte de pobre e vê o grito de Jesus se repetindo no pobre. E ali ela se desgasta para aquelas pessoas passando por tudo e por todos. Entende? A experiência mística profunda de Jesus é o que é o alicerce e a base de todo o chamado. Assim como São José de Anchieta, que com 17 aninhos entendeu que Deus o chamava. E ele não tinha preguiça. Né? Às vezes a gente acorda de madrugada para ir daqui no Parque Dom Pedro, que é pouquinhos metros, às vezes a gente tem uma preguicinha. Imagina, você sair daqui, agora eu vou para São Vicente buscar providência. Ufa! E trazer a providência, porque daria no lombo, que tinha que dar por um bom tempo. Que imagina, você viajar 60 quilômetros a pé para trazer o trigo, né? Para trazer o trigo, trazer aquilo que era necessário para fazer o pão, né? Cotidiano, para o alimento, né? Esses santos aqui são... bota sal e bota luz na terra, né? Nossa Senhora, imagine nós aqui ouvindo uma homilia de São José de Anchieta. Quanta santidade saía daquele homem. Acredito que nós ficaríamos aqui, né? Que nem besta. Fala mais, né? Você percebe, né, gente? Quando tem unção num discurso, quando uma pessoa é de Deus, você gosta, você segue. Você vai atrás, você dá ouvido, porque você percebe que daquela pessoa sai uma luz, que aquela pessoa te faz caminhar, né? Te faz caminhar. Portanto, irmãos, não deixemos que esse sal, essa luz que é o Cristo em nós se apague, mas deixemos façamos que brilhe sobre nós essa graça de Deus. E para isso, peguemos tudo aquilo que nós refletimos no dia de ontem, que eu creio que muito vai nos ajudar. E se por acaso você faltou, vai lá, dá uma olhada na homilia de ontem, porque creio que vai muito te ajudar e inspirar e nos mostrar aquilo que é necessário para sermos verdadeiros sal da terra e luz do mundo. Amém? Assim seja.